Vocês se lembram que eu ia fazer uma live com a Jéssica, onde ela viria contar um pouquinho sobre a expansão de consciência e tudo que tem acontecido na vida dela nos últimos 6, 9 meses, desde que ela tomou a decisão de compreender como funcionam as leis universais, a lei da atração e tudo que tá ali ao redor da lei da atração, porque essa lei não é uma única. Tem um conjunto de outras leis que fazem com que ela aconteça. Então eu pedi pra Jéssica fazer um vídeo para que eu pudesse compartilhar com vocês, tá bom? Então degustem esse conteúdo com muita calma, muita tranquilidade, porque ele é riquíssimo. Aproveitem. Olá pessoal, primeiramente feliz ano novo para vocês. E mais uma vez estou aqui, para quem não me conhece, sou Jéssica Magalhães e vim aqui contar um pouquinho sobre como eu comecei a praticar a lei da atração. Bom, faz apenas 9 meses que eu estou estudando e conhecendo a lei da atração e eu tomei essa decisão em decorrência de muitos acontecimentos na minha vida, o qual eu sempre achava que era culpa de alguém, culpa do outro, culpa, sei lá. Eu venho de uma criação muito rígida, né? Venho de uma criação muito religiosa, então sempre acreditei que nada podia e que nós não podíamos falar nada sobre nada que não fosse apenas sobre Deus. E já deixo claro que eu creio muito em Deus e amo acima de tudo. Porém, eu entendi nesse processo que era necessário nós mudarmos a mentalidade a respeito e fazer novos conceitos também. Então, assim, muita coisa na minha vida deu errado, meu primeiro casamento, todas as casas que eu mudava, eu não conseguia manter os pagamentos em dia, eu ganhava bem, tinha potencial para atingir tudo, mas parece que nada dava certo, era uma coisa de louco, sempre acontecia alguma coisa, algum imprevisto que colocava a minha vida de cabeça para baixo. E eu sempre atraía pessoas na mesma vibração. Então, depois de muito quebrar a cabeça, eu conheci pessoas nessa trajetória que praticavam a lei da atração. Eu sou professora de piano e eu tive muitas alunas, inclusive tive uma aluna que falava muito a respeito, eu aprendi muito com ela, é a Nayara Gomes, sigam aqui em todas as redes vizinhas, maravilhosa. Mas ainda eu não conseguia praticar, eu ficava naquela, tipo assim, não consigo acreditar 100%. E quando eu acreditava, era meio que desacreditando. Então a minha vida era baseada em orar e começar a pedir para Deus aquilo que eu não tinha. E eu pedia, Deus, pelo amor, me tira dessa situação, eu não quero mais viver isso, eu não aguento mais. Ai, me traz abundância, ai, faz com que eu consiga pagar as minhas dívidas. E era sempre esse clamor em prol daquilo que eu não tinha. Porém, no ano de 2024, a minha vida chegou assim num caos que, gente, eu não sabia nem se eu ia conseguir atravessar esse ano. Por alguns momentos eu falei, não vou aguentar. Eu tive várias crises de ansiedade por conta de dívidas, por conta de problemas no relacionamento e problemas com os meus filhos. E todo tipo de problema eu atraía. Era carro que quebrava, era máquina que quebrava, era cama que quebrava. Era muita coisa dando errado, não era normal. E todas as vezes que eu ia à igreja, que conversava com alguém, a pessoa falava, você precisa orar, você precisa clamar a Deus, você precisa... Realmente, eu precisava clamar a Deus, mas o que eu não entendia é que eu precisava agradecer, ao invés de ficar sempre falando para Deus sobre aquilo que eu não tinha. Porque na lei da atração funciona assim, você atrai mais daquilo que você já é, daquilo que você já vibra. Então, se você fica falando que não tem e pedindo, o universo entende o quê? Ela não tem, ela vai continuar não tendo. E aí ele vai te dando mais situações pelo qual você precisa pedir e clamar e reclamar, enfim. E aí esse ano, depois de estar numa situação assim terrível, eu falei, acreditando ou não, eu vou fazer. E eu comecei pela gratidão. Todos os dias eu agradecia pelo que eu tinha. E eu confesso pra vocês que no primeiro momento eu não era grata de verdade, sabe? Foi um hábito que eu tive que começar a fazer mesmo sem acreditar. Então todos os dias eu pegava um ponto positivo e começava a agradecer. Deus, obrigada por ter ficado mais tempo com os meus filhos hoje. Obrigada por ter conhecido um cliente novo. Obrigada por isso, por aquilo. Eram coisas muito simples, como por exemplo, obrigada por ter acordado. E aí, pessoal, comecei a fazer isso por vários e vários dias e de repente eu comecei a perceber que a minha vibração mudou. Realmente eu estava me sentindo grata. E aí eu fui conhecendo pessoas que acreditavam no mesmo e que iam me dando dicas e mais dicas. E eu fui aplicando todas aquelas dicas. Comecei a fazer meditação. Eu também achava que era uma coisa assim, nossa, quem é evangélico não tem que fazer meditação. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você meditar é você acalmar a sua mente, é você se conectar com você mesma. Então, assim, nem tudo é sobre espiritualidade, entende? Ou melhor, é sobre espiritualidade, mas não tá tomando um partido. Você pode acreditar no que você quiser, entendeu? A sua religião não vai impactar em nenhuma área da sua vida, na sua espiritualidade, por exemplo.
Só que uma coisa não funciona sem a outra. Não adianta você ser crente, devoto ou católico, ou enfim, não adianta você ser se você é uma pessoa que não tem os princípios básicos, se você não consegue atrair. Jesus Cristo, ele fez tudo com a palavra, com o poder da palavra. A gente vê aí no primeiro capítulo que é haja luz e houve luz. Então antes de ter, ele profetizou, ele acreditou como se já tivesse. E é isso que eu comecei a fazer da minha vida. Então eu comecei a agradecer e às vezes eu falava, obrigada a Deus, porque hoje eu recebi um valor na minha conta e eu consegui pagar todas as minhas dívidas, eu consegui pagar tal coisa. E de fato, a minha vida começou a entrar em ordem. E aí, o caos maior da minha vida foi quando eu perdi um carro, o carro fundiu o motor, ficou parado no meio da pista e ainda vieram uns ladrões e roubaram o carro, e o carro estava financiado no nome do meu sogro, ou seja, eu tive que ficar com aquela dívida imensa sem ter o carro. E aí, meses depois, eu acabei perdendo a casa que eu morava, porque eu não conseguia acertar os aluguéis, então atrasou, então eu perdi a casa, eu perdi o carro, eu estava quase perdendo o casamento, eu estava tendo crise de ansiedade, e aí eu não tinha nem nome para alugar uma outra casa. E aí eu comecei a praticar a lei da atração. Deus, obrigada pela casa nova que eu já tenho. Obrigada pela casa ser muito melhor do que essa que eu tinha. E realmente eu morava numa casa que tinha 2 quartos e eu tenho 3 filhos. E um quarto era fora da casa. Ou seja, todo mundo dormia no mesmo quarto porque não tinha quarto para todo mundo. E as crianças não podiam ficar lá fora. Era totalmente desconfortável, uma casa bagunçada, uma casa sem organização, péssimo. E aí eu pedia, Deus, obrigada por eu ter conseguido uma casa com 3 quartos. E do nada, num determinado dia, eu conheci um corretor de imóveis. Conversando com ele, ele me disse que tinha uma única casa para alugar.